Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem aí. Hoje nós vamos desenhar, esculpir o dente 16, né? Essa daí é uma grande aventura, hein? Eu fiz alguns acréscimos aí na aula, para facilitar vocês que estão aí desenhando, né, em casa agora, nessa época. Então coloquei algumas figurinhas a mais para tentar facilitar, porque o desenho já não é fácil, a escultura piorou, não é? Então, nós vamos tentar passo a passo aí, tentar explicar direitinho como é que vocês vão fazer, tá bom? Eu coloquei algumas figuras a mais na plataforma Moodle. Vocês não vão encontrar todas essas figuras aí que eu coloquei, tá? Mas é só vocês colocarem na aula, dar pause na aula e aí fazer um print da aula e vocês têm as figurinhas que vocês vão precisar, tá bom? Então vamos lá. Então essa primeira imagem aí é normal, tá? Vocês dividem o dente na parte coronária, na parte radicular aí 24 milímetros, como sempre, né? E na base, né? Faz a base com 5 milímetros. Então já ia mostrando a primeira figurinha que eu coloquei aí. Olha, essa figura do livro, né? Do que vocês têm aí que eu pedi para vocês copiarem, né? Para vocês fazerem o desenho. Então repare que nós fizemos a mesma figura no bloquinho aí, uma das faces do bloquinho de cera. É importante vocês perceberem que a raiz palatina é um pouquinho maior, olha, ela é um pouquinho mais volumosa, um pouco maior, ela tem um volume bom. E nós temos duas vestibulares aqui, por isso que estão desenhadas assim, uma está do ladinho da outra. E a mesma coisa fizemos aqui, olha, duas vestibulares. Nem precisava fazer esse tracinho no meio, mas eu fiz para ficar parecido com esse desenho aqui, tá? Tá mais ou menos aí. A parte coronária, as duas cúspides têm mais ou menos a mesma altura, olha. Então as duas cúspides chegaram no topo do bloquinho lá, observando aí que a bossa vestibular é um pouquinho mais baixa e a bossa lingual um pouquinho mais alta, tá bom? Um pouquinho mais alta. Essa inclinação aqui, olha, eu fiz até um pouquinho mais exagerado do que está aqui, olha. Fiz até um pouquinho mais, tá bom? Muito bem, fizemos aí esse desenho inicial, então, dessa superfície distal do dente. Isso aqui representa uma vista distal dele, né? Onde a vestibular estaria aqui, olha, essa estaria a vestibular aqui, e aqui estaria a palatina. A mesial vai estar do outro lado do bloquinho, beleza? Então, essa superfície que vocês estão vendo aqui é a distal. Muito bem. Então, começa a recortar, como nós já fizemos outras vezes. Repara que eu fiz duas linhas aqui em cima do bloquinho, olha, para a gente não se perder tanto na hora do recorte. Isso facilita bastante. Na hora que for recortar aqui, né, fazer aquele V aqui em cima, vai lembrar um V, você evita cortar essa região que está marcadinha aqui em cima. Então, vai fazendo, olha, chegou até a bordinha do V aqui. Vai fazendo isso dos dois lados. Fez de um lado, olha, fez o V aqui que eu falei, acabei de falar do V, olha, fez o V. Nós preservamos aquela linha, aquelas duas linhas aqui, e agora nós vamos tirando aos poucos essa camada aqui da vestibular. Vamos tirar até a base aqui, ó. Vai tirando a vestibular aí como um todo. Tiramos a vestibular inteira, né? Preservamos aqui, olha, aquele risquinho está preservado aí. Então, aqui vai ser a vestibular que eu desenhei aqui, ó. Essa superfície vestibular aqui que nós vamos fazer uma outra vista agora, que é a vista vestibular do dente. Nós vamos pegar esta face que vocês estão vendo aqui, olha, essa face aqui, virar o bloquinho para vocês, com essa face voltada para vocês, e fazer um desenho da vista vestibular. Então, no livro, nós temos esta vista vestibular aqui, que vocês já até desenharam, né? No caderno. Repara que as raízes, elas têm uma divisão mais ou menos aqui na metade do comprimento das raízes, está vendo? Olha. Então, se a gente pensar que a raiz começa aqui e termina aqui, olha, a divisão, a bifurcação, ou nesse caso aqui a trifurcação, que são três raízes, né? Acontece mais ou menos na metade aqui do comprimento da raiz. Então, esse é um primeiro detalhe que vocês precisam perceber. Segundo detalhe, que a vestibular aqui, olha, vai ter as duas cúspides. A lingual também vai ter duas cúspides, mas elas vão estar um pouquinho deslocadas. Então aparece a ponta de uma outra cúspide lá atrás, ó. Lá atrás aparece uma cúspide lá atrás. Então, só para a gente deixar mais ou menos como está no desenho que vocês têm aí, parecido com o desenho do livro, né? Mais uma vez, o passo agora vai ser recortar. O único detalhe que eu vou passar para vocês é para vocês repararem
que, mais uma vez, na superfície mesial, que é essa daqui, olha, essa superfície mesial, ela não tem uma angulação muito pronunciada como tem a superfície distal aqui, olha, que forma um convexo e logo em seguida um côncavo. Tá aqui, olha, o convexo e em seguida o côncavo, né? Então, reparem nisso daí para vocês não fazerem os dois lados muito iguais, né? Porque um lado ele tem uma entrada maior aqui na distal, olha, e na mesial é um pouco mais reto, tá? Depois nós vamos fazer uma cinturadinha nele aí no dente, mas por enquanto é isso que vocês têm que recortar. Então a gente pode até recortar, ó, obedecendo essa voltinha aqui, ó. Então vamos nós ao recorte. Olha, vai recortando aí, começamos aí pela distal, tirando toda essa superfície distal e agora vamos obedecer o desenho aqui em cima. Olha lá. Obedecemos o cortinho aí em cima e fomos tirando aí, de lado a lado. De lado a lado nós fomos tirando e agora vamos tirar a mesial inteira aqui, ó. Toda essa parte que está externa, nós vamos tirar a mesial. Então está aí mostrando, olha, a mesial toda já removida, né? Já removeu a mesial e nós temos esta visão aproximada aqui da vestibular, olha. É uma visão aproximada naturalmente, não é? Interessante a gente perceber que nessas imagens, olha, essa divisão entre a coroa e a raiz não é tão côncava para a coroa como nós estávamos acostumados da mais reta, né? Então a volta toda agora é um pouco, não é assim reta com régua como está aqui, olha. Mas ele é um pouquinho mais reta, né? É um pouco mais reta, tá? Que é uma coisa que a gente aí mais para frente pode tentar copiar. Muito bem, estamos com o desenho agora quadrado, olha, tá tudo quadrado. Tem uma face aqui, uma face aqui, uma face. E tem 4 arestas, quer dizer, bicos aqui, olha. Bicos bem visíveis. Então, a gente pode cortar esses 4 bicos. Se você fosse pensar bem, nós temos 4 faces aqui, né? Nós temos aí uma figura quadrangular. Se você fizesse um corte aqui, tirasse esse bico de vez, esse bico, esse bico, esse bico, nós saímos de uma superfície quadrangular e nós entraríamos num octaedro, não é? Uma superfície com 8 faces, se a gente fizesse um corte puro e simples aí, cortando pura e simplesmente. Então, só para a gente já começar a se preocupar, olha, eu vou voltar um pouquinho só para vocês verem, ó. A superfície vestibular, nós temos aqui 2 raízes que foram respeitadas. A palatina que está do lado de lá vai ter só uma raiz. Vamos virar ao outro lado para a gente ver? Então, olha, nós estamos aqui, ó, respeitando a angulação das 2 raízes vestibulares. Só que a palatina, ela vai ter só uma raiz aqui, olha, só uma raiz. Então, nessa hora que você já está nessa fase, se você quiser, para não se perder demais, você pode desenhar essa raiz palatina como está aqui no livro, olha. Repara que a raiz palatina, ela tende um pouquinho para distal, olha, ela tende um pouquinho para distal, ou seja, essa aqui é a superfície distal aqui, olha, e essa daqui é a mesial. Então ela tende um pouquinho para distal e ela tem um afilamento, olha, ela tem começa mais grossa e vai se afilando, afilando. Então ela tem esse afilamento aqui, olha, tá? Muito bem. Então você pode já remover um pouquinho disso daqui já, olha, no cuidado para não tirar das 2 vestibulares, quer dizer, você vai fazer um corte aqui, meio de fianco, que eu quero dizer. Vamos ver esse fianco como é que é? Olha aqui, ó, a palatina, você faz um cortezinho de fianco aqui. Deu para entender o que é fianco agora? Ó, tá bem visível aqui, ó. Você faz um corte de forma que a lingual vai ficar mais fina, mas a vestibular ainda continua com as 2 raízes, vai ficar bem grossinha lá, ó. Então, você tem um afilamento de vestibular para a lingual ou para a palatina, a mesma coisa. Aqui ela está mais larga e aqui vai afinando, afinando, afinando até chegar nessa região que só tem uma raiz. Na vestibular nós temos 2 raízes, portanto, na vestibular ela é mais larga, e na lingual nós temos uma raiz, portanto, na lingual é mais fino, mais estreito, mais delgado, não é? Então, está aqui na lingual um pouco mais fino, mais estreito. Fizemos esse corte de fianco. O termo fianco acho que é um termo bom para descrever isso aí, fianco. Não sei se está certo, mas a impressão que eu tenho é que é um termo que descreve bem. Bom, agora sim eu quero chegar naquela fase que eu já havia me adiantado. Olha, nós temos aqui os diedros bem visíveis, não é?
E aí, deixa eu silenciar meu celular aqui, né? E aí, esses diedros visíveis nós vamos ter que arredondar. Então, você pode simplesmente cortar e transformar a figura quadrangular numa figura octagonal, né? Então, aqui nós estamos olhando aí, essa vista está bem visível, essa figura quadrangular que eu falei, com os ângulos bastante vivos, né? Bem vivos os ângulos, como se estivessem cortantes aqui, né? Os ângulos bem vivos. Então, nós vamos ter que agora tirar esse ângulo daí, cortar esse ângulo daí, né? Então, está aqui, olha, nós arredondamos, cortamos esse ângulo daí. Então, pode tirar os 4 ângulos daí. A parte que está mais marrom aqui foi a parte que foi cortada, certo? E a parte que está esbranquiçada foi a parte que quase nós não mexemos ou não mexemos. Então, repare que nós mexemos em todos os ângulos, todas as bordas, ou melhor, todas as arestas. Então, olhando, por exemplo, aqui a vestibular, olha, vamos primeiro olhar aqui, depois eu vou para os desenhos de baixo aqui, tá? Primeiro vamos olhar aqui, olha, repara que a vestibular, nós temos as 2 raízes bem largas, ó. Do lado de lá, do lado oposto a esse, nós temos essa superfície aqui, ó, a palatina, que só tem uma raiz, então aqui já chegou mais fino, certo? Onde nós fizemos aquele corte de fianco, que agora não pode ter mais ângulo vivo, não é? Olhando aqui as proximais, repara que nós temos aqui, ó, uma curvatura mais acentuada aqui, olha, nessa vista mesial, né? E aqui, olha, nessa outra, nesse lado oposto, uma curva menos acentuada, acompanhando o que vocês estão vendo embaixo aqui, olha, ó, acompanhando exatamente aqui, né? Então nós temos aqui a palatina, né? E aqui a vestibular, né? Então, para que ela tenha aqui, olha, uma suavização aqui, né? Então aqui nós fizemos uma leve suavização aqui, não está tão parecida com essa, mas depois a gente vai acertando aos pouquinhos. É muito assim delicada essa fase, porque nós vamos ter agora começar a ter que arredondar um pouco mais isso daqui para o dente perder essa característica quadradona, bruta que ele está aí ainda nessa fase, e a gente vai tentar diminuir, deixando o dente um pouquinho mais parecido com a anatomia dele normal. Então, em cada vista, nós podemos ver, olha, a vestibular aqui obedecendo mais ou menos esse padrão. Repara aqui, olha, os ângulos, aqui o acinturamento, aqui também, olha, ó, bem parecido, né? A mesial, essa vista mesial aqui, olha, com essa curva mais acentuada aqui e menos acentuada aqui, não é? Aqui no meio, naturalmente, vai ter um corte aqui. Tá vendo a raiz como é que ela é aqui, ó, nessa visão, olha? Essa visão é muito parecida com essa aqui que é distal, olha. Ó, é muito parecida, né? Sendo que aqui está a raiz palatina e aqui está a raiz palatina, né? Então, repara que nós vamos ter aí, ó, uma divisão dessa. Então, aqui vai aparecer uma divisão de raízes e aqui também vai aparecer depois uma divisão das raízes, tá? Aqui não vai aparecer, porque aqui é a palatina, ela tá, é a raiz única, olha. Mas na vestibular já está até mais ou menos riscadinho aqui ainda, olha. Vai aparecer uma divisão de raízes aí, tá? Vai ter uma raiz para cá e a outra para lá, não é? Uma para mesial e a outra para distal. Tudo bem? Então, acho que essa imagem está bastante didática, essas figuras não tem na aula, mas para vocês verem aí onde nós estamos chegando, né? Dá para vocês verificarem também, olha, que aqui nessa vista mesial, na região palatina, tem uma saliência aqui, olha, tá vendo aqui, ó, nessa figura já aparece um pouquinho, vai aparecer aqui assim, ó, nessa curva, na mesial da cúspide palatina, né? Quem que é esse cara aí? Vamos ver já já, tá? Vamos ver já já. Esse é o tubérculo de Carabelli, que nós vamos ter que esculpir já já ele aí, viu? Então tá aí mostrando, olha, como é que o dente está ainda meio quadradão, tá? Meio quadradão. Nós fizemos os recortes, tudo, melhorou, arredondou, nós raspamos aqueles bicos que tinham aqui. Isso pode ser feito raspando, pega um instrumento de corte, turma, e vai fazendo, vai raspando assim, ó, vai raspando, 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 e você vai arredondando, né? Vai fazendo assim, ó, né? Vai raspando dessa forma para conseguir fazer o arredondamento, né? Então, você pode ser um canivete, qualquer coisa, pode ser uma faquinha delicada, pode ser um lecron, qualquer instrumento desse você pode raspar, beleza?
Então está aí mostrando as superfícies que eu acabei de falar com uma diferença só. Nós deixamos mais nítido a vestibular aqui, onde vai ter que cortar as raízes aqui, dividir elas no meio. Olha. Quer dizer, bem, não é no meio, nós vamos abrir um buraquinho aqui no meio. E as duas proximais, olha, a distal vai ter que cortar aqui, ó, e a mesial também, né? Ó. Então aqui nós vamos ter aqui a raiz palatina desse lado aqui, olha. Repara, nós vamos cortar aqui na metade da raiz aqui, ó. Agora o corte vai ser um pouquinho maior, né? E a mesma coisa na mesial aqui, ó. Essa aqui é a raiz palatina aqui, ó. E nós vamos cortar aqui, ó. Resultado, quando você começar a cortar aqui, ó, começar a cortar essa vista mesial e começar a cortar essa vista distal aqui, ó, começar a cavocar. Vamos supor que você vai cavocando aí, vai cavocando. Você começou a cavocar aqui, ó, pá, 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 e vai cavocando na distal, hein, na distal ou na mesial. Na proximal, você vai cavocando, cavocando, cavocando e depois você faz a mesma coisa aqui, ó. Vai cavocando. Então você cavoca de um lado e cavoca do outro. Você cavoca na distal e cavoca na mesial. Vai cavocando, cavocando, cavocando. Chega uma hora, acontece o quê? Os dois buracos vão se encontrar. Você vai formar um túnel aí na frente, aí nessa região. Um verdadeiro túnel muito semelhante ao túnel que vocês fizeram naqueles dentes que tinham duas raízes, tá? Muito semelhante àquele túnel. Então faça primeiro esse túnel aí, tá? Eu acho que facilita um pouco mais, tá? Esse túnel de distal para mesial ou de mesial para distal, tanto faz. Faça primeiro esse daí, porque depois nós vamos fazer isso aqui da vestibular, ó. E esse daqui, ó, esse vestibular ele vai cavar, cavar, cavar até cair nesse túnel aqui que está aqui, ó. Então na vestibular nós vamos entrar aqui, ó, pá, pá, na vestibular depois, tá, pá, pá, até chegar aqui, ó. Quando chegar aí para, né? Quando chegar naquele túnel para. Então nós vamos ter duas raízes vestibular e uma palatina, tá? Beleza? Vou mostrar para vocês mais ou menos não precisar ficar imaginando tanto. Então, olha, de mesial para distal, você cavoca bastante até abrir do outro lado, olha. Né? Aqui, ó. Até abrir do outro lado. Então, aqui nós temos uma vista, né? Aqui nós temos uma outra vista proximal. Duas vistas proximais, aqui e aqui, tá? Mesial e distal, estão as duas vistas aí. Agora, na vestibular, você vai cavocando, cavocando, até cair nesse túnel. Então, vamos supor, a vestibular está aqui, você vai cavocando aqui, cavocando, pá, 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 até quando você vai vindo aqui, ó, pá, 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 até cair nesse túnel. Quando caiu, para. Então, aqui nós vamos ter na vestibular duas raízes, essa é uma e do lado de lá tem outra, e aqui a palatina você não vai cavocar, pelo amor de Deus, não cavoca mais a palatina, né? A vestibular não atravessa, que nem aconteceu nas outras raízes, beleza? Então, nós conseguimos aí, olha, um formato inicial bastante irregular, está muito um bico também aqui. Isso também vai ter que ser arredondado, tá? E a gente pode, inclusive, nessas regiões aqui, ó, trazer tipo de uma depressão aqui para cima, sabe? Raspar um pouquinho o instrumento aí e causar uma depressãozinha nessa região para ficar mais bonita a divisão das raízes, não ficar tão abrupta. Ela já vem meio se dividindo lá de cima, né? Então tá aqui, olha, nós arredondando já um pouco mais aquilo lá, olha. Olha as raízes como já estão mais redondas aqui, dá para perceber? Que elas não estão mais com aquele aspecto de quadradão, olha como ela está bem arredondadinha, ó. Isso aqui é um trabalho delicado, certo, turma? Não tem jeito de correr, não tenha pressa, cuidado para não se machucar, porque isso aí é trabalho de relojoeiro. O dentista tem que ter uma paciência muito grande. Essa fase de escultura exige paciência, né? E tempo, né? Paciência e um pouquinho de tempo. Não adianta ter pressa, tá? Muito bem. Então tá aí, olha, uma vista agora tridimensional aí melhor agora, olha, das três raízes que nós temos aí, não é? As duas raízes vestibular e a raiz palatina, né? Então tá bem bonitinho, dá para ver bem agora aí, não é? As duas raízes vestibulares aqui, ó, e a palatina lá atrás, ó, né? A palatina aqui atrás e as duas vestibulares aqui. Então tá aí essa visão aí ajuda a gente a entender um pouquinho esse tripé que nós estamos fazendo, viu? Olhando o dente de cima, olha, repara, ó, nós arredondamos, tá vendo? Olha, foi arredondado, mas dá para a gente arredondar um pouco mais. Por isso que eu fiz esse desenho aqui, olha.
para a gente verificar que a gente pode tirar um pouquinho mais e tirar esse. Ficou com um aspecto, de fato, como se fosse um octógono aí, né? 8 faces, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Vai tirando agora, vai arredondando mais. Olha, aqui tá bem, dá para ver bem, olha como tá reto, olha esse corte, olha. Olha aqui, ó. Tá melhor aqui do que o outro que eu estava mostrando. Olha aqui, ó, como tá reto, tá vendo? Então nós vamos tentar tirar um pouquinho mais para arredondar, o dente vai ficar ovalado, certo? Perto do aí de uma. Não é circunferência, é circunferencial, mas não é uma circunferência, certo? Perto disso. Então nós estamos aí mais uma vez arredondando os cantos, olha, arredondando mais uma vez, olha, para poder tirar aquele aspecto lá de octógono, não é que está. Muito bem, tiramos essa quantidade aí já, arredondamos um pouco mais, não é? Então está aí, olha, mostrando, você vê que a abertura das raízes está bem grandinha, né? Não é aquela abertura pequenininha perto da base. A gente cresce um pouco mais para cima, fica bonito o desenho assim. Aqui é uma vista palatina e aqui é uma vista vestibular, certo? A vista palatina dá para ver a raiz vestibular de um lado lá, olha, e um pedacinho da outra vestibular aqui, ó. E essa é a palatina, né? Essa aqui é a palatina. E aqui as duas vestibulares, e lá no fundo é a raiz palatina. Lá no fundo é a raiz palatina. Muito bem. Tiramos mais um pouquinho dessas quinas, dessas arestas, não é? E aí nós estamos com uma figura redonda, só que nessa hora a recomendação é a gente pegar a disto vestibular, essa superfície aqui é a vestibular, olha, vestibular, tá? Essa daqui, olha, a palatina. Aqui é a distal, olha, a distal. E aqui, olha, a mesial, né? A mesial aqui, ó. Então, nós temos a vestibular e essa quina, disto vestibular aqui, ó, bem essa quina. Repara que nós tiramos um pouco mais aqui, olha, tiramos um pouquinho mais. É vestibular, não é distal. Mas nós arredondamos e comemos um pouquinho mais aqui, ó, na disto vestibular, tá? Por que isso? Porque no dente, olha, de fato, olha, aqui a mesial e aqui a distal, olha. Repara que essa cúspide distal, ela é um pouco mais para dentro que a vestibular. Então a gente pode tirar um pouquinho mais a formação aqui é exatamente igual àquela, né? Então nós tiramos um pouco mais aqui. A superfície mesial, lembra da maior parte dos dentes? Olha, mesial está aqui, ó. A superfície mesial, ele é maior que a superfície distal, tá vendo que a superfície mesial, ele é mais extensa e aqui a superfície mesial um pouco menos extensa. Então é isso, nós estamos tentando buscar essa característica aqui, agora tirando um pouquinho mais onde está a flecha aí, olha, para fazer isso aí. Olha o tubérculo de Carabelli mais uma vez aparecendo aqui, ó, na cúspide mesiopalatina aqui, ó, tá? Porque essa aqui é mesial e essa aqui é a palatina. Então, olha aqui, ó, ela aparecendo aqui, o tubérculo, uma saliência que nós vamos depois ter que fazer ela aqui, ó. Vai ter que fazer ela aqui, ó, tá? Deixa ela aí. Já já a gente começa a rabiscar ela, mas o mais importante agora é tirar isso daqui um pouquinho mais e deixar a distal um pouco mais estreita aqui, ó. A vestibular, na verdade, indo para a distal, um pouquinho mais estreita. Fizemos isso daí, então, já tiramos aquela distal, a superfície distal, onde vocês estão vendo aqui, nós removemos aqui um pouquinho a disto vestibular, que está bem claro aqui, olhando mais uma vez o dente aqui, olha. E aí nós podemos, com o dente, mais ou menos com a oclusal já mais ou menos delimitada, essa vai ser a superfície oclusal, a gente pode riscar com um instrumento bem fino, onde serão os sulcos, né? Onde serão as cristas marginais, olha, e onde estarão as cúspides. Nós temos 4 cúspides nesse dente, olha, uma aqui, olha, segunda cúspide, terceira cúspide e quarta cúspide. Dá para a gente perceber que a maior cúspide é essa daqui, ó, é a mesiopalatina, é uma cúspide bastante grande, olha, mesiopalatina, justamente onde vai estar aqui, olha, o tubérculo de Carabelli, tá? Que nós vamos ter que fazer uma saliencinha aqui, olha, fazer um cortinho, um risquinho aqui, onde vai ser o tubérculo de Carabelli. Então pode desenhar isso aqui, tá, turma? Isso daí que vocês estão verificando.
Repara que nós temos um sulco principal aqui na parte central, né? Um que divide aqui as cúspides vestibulares e um outro sulco que divide as cúspides linguais. São 4 cúspides, não é? Dá para a gente verificar essa saliência do tubérculo nessa imagem aqui de baixo, que é do livro do Weller, que vocês estão usando aí, né? O livro, né? Então, repara que dá para ver. Repare também que essa cúspide aqui, ó, mesiopalatina ou mesiolingual, é a maior delas. Repare aqui, olha, que ele é maior delas, olha, o tamanho da cúspide é maior delas. E olha aqui um dente natural, que bonito. Olha ela aqui de novo, ó. Olha, está na mesma posição, tá? Para facilitar a visualização. Essa cúspide é a maior delas, tá? É a maior. Então, ela se divide com a outra cúspide, né? Essa mesiopalatina se divide com a distopalatina por um sulco que divide as duas aqui ao meio, olha. Nós representamos esse sulco aqui, olha, tá? Então, essa cúspide vai ficar realmente maior que essa. Aqui não está tão claro, mas tem como se fosse um V aqui, olha, que nós representamos aqui como se fosse um V. E a mesma coisa do lado de cá, olha, um Vzinho aqui, olha, esse sulco principal vem e se divide num V aqui, ó. E aí nós vamos ter as cristas aí, né, os sulcos, né, e as 4 cúspides, que são os mais importantes aí dessa imagem, tá? Aqui nós já fizemos aqui, olha, uma saliencinha bem nessa região aqui, olha. Nós já fizemos um risquinho aqui onde nós vamos desenhar o tubérculo de Carabelli. Nós vamos escavar um pouquinho aqui, tá? Para fazer o tubérculo de Carabelli, tá bom? Então, isso aqui está onde? Está na mesiopalatina. Essa aqui é a cúspide mesiopalatina, tá? É a maior delas aí, tá bom? Essa aqui é a mesio, ó. Olha aqui, ó, a raiz palatina aqui, ó, única aí, ó. Então, bem aqui na mesiopalatina nós vamos fazer o tubérculo, né? Muito bem, vamos tentar enxergar essa imagem, olha, está muito semelhante a essa. Aqui no meio, olha, bem aqui, olha, olhando aqui, olha, bem aqui no meio, olha, nós temos aqui, quem lembra desse daqui? O que é isso aqui, ó? Que sai dessa cúspide mesiopalatina e vem para a cúspide distovestibular, né? É a vestibular, mas é distal aqui, ó. Isso daqui, ó. O que é isso daqui, ó? Que dá para ver aqui, olha. Olha que bonitinho que está aqui, olha. Quem que é essa estrutura aqui, ó? Alguém lembra? Ponte de esmalte, certo? É uma ponte de esmalte aqui, olha. O esmalte, ele vai ininterrupto, né? Ele não se interrompe de um lado a outro. Ele cruza o dente da mesiopalatina para distovestibular. Ele cruza o dente aqui, ó. Ele cruza de lado a lado, como se fosse uma coisa diametral, né? Ele cruza aqui, ó. Ele vai cruzar aqui. Então, quem quiser fazer um sulquinho aqui no meio pequenininho, delicado, fazer um sulco aqui, olha, até pode, mas cuidado para não tirar muito, senão você destrói essa ponte. Coisa que não dá para ver muito bem nesse desenho aqui, olha, a ponte aqui, ó, porque aqui está um sulco muito pronunciado, tá vendo, olha? E aqui tem uma ponte de esmalte. Então, se quiser fazer um sulco pouco pronunciado, até pode fazer, mas bem pouquinho, tá? Vamos aumentar essa imagem aqui para a gente ver esses detalhes anatômicos um pouco mais de perto. Olha que bonito que está essa imagem aqui, ó. Olha aqui, ó. Que eu acabei de falar. Aqui nós temos aí a ponte de esmalte. Aqui, olha, nós temos um esmalte íntegro que divide, né, faz um volume grande aqui. É uma saliência, não é? Que é a nossa crista marginal. A mesma coisa aqui, olha, a crista marginal está aqui, olha. E aqui nós temos as fossas, né? Fossa e fossa. Fossa mesial, fossa distal aqui, não é? E os sulcos principais estão aqui, ó, dividindo as cúspides, beleza? É mais ou menos isso que nós vamos tentar esculpir. Olha, aqui esse dente não tem um tubérculo de Carabelli muito pronunciado. Repare, olha, não é tão pronunciado esse tubérculo de Carabelli. Mas tem, viu? Ele não é pronunciado, mas tem, tá? Muito bem. Nós estamos usando esse instrumento aqui, olha, que tem 2 cortes aqui. Ó. De certa forma, esse instrumento chama instrumento Fran. Ele já dá um pouco de inclinação aqui, ó. Dá um pouquinho de inclinação. Mas não precisa ser esse. Um canivete pode ter essa característica, né? Um Lecron pode te ajudar, um Rollenbeck. Qualquer instrumento de corte, você pode. O legal é você tentar fazer essa rampa que sobe, essa rampa que sobe aqui, olha, tá vendo? Em todas as cúspides, tentar, toda vez que você for cortar, tentar lembrar dessa rampa. Eu vou voltar um pouquinho o desenho, só para vocês verem que no livro
O Weller, quando ele desenhou, ele conseguiu aqui de uma forma bastante interessante até de representar, olha, aqui nós temos uma vertente e aqui nós temos uma outra vertente na mesma cúspide. A cúspide é como se fosse um telhado de uma casa, dá para ver isso aqui? Aqui, olha, ela é assim, ó, a cúspide, né? Ela tem uma vertente e tem outra vertente, beleza? Então aqui é a crista do telhado, certo? A culmieira, que o pessoal chama, né? Vem o topo do telhado, tá aqui, olha. Essa cúspide também tem uma crista aqui, ó, né? Tem uma vertente desse lado e uma vertente desse lado. Essa aqui também tem, olha, ó, uma vertente desse lado e uma vertente desse lado. E essa aqui está um pouco menos visível, mas também tem uma vertente desse lado e uma vertente. Então, todas as cúspides têm essa característica de ter uma queda, né? Ela tem uma queda para um lado e uma queda para o outro lado, tá? Olha, aqui tem uma queda para cá e uma queda para cá. Ó, dá para ver o que eu estou falando? Ó? Tem uma queda para cada lado aqui, ó. Tem uma queda para cá e uma queda para cá, né? Então, olha, aumentando a figura aí para tentar entender melhor. Olha, cai para cá e cai para cá. Deu para entender o que eu estou falando ou não? Como se fosse um telhadinho. Aqui também sobe e depois cai, né? Ó, sobe aqui e depois cai para cá. Então tem uma formato meio. Primeira aula que eu dei para vocês, eu falei para vocês que as cúspides elas pareciam uma que tem no Egito lá, como é que é o nome? Um trapézio, né? Uma pirâmide, perdão, uma pirâmide. Ele parece uma pirâmide, não é? Ela é uma pirâmide, ela lembra uma pirâmide. E a pirâmide tem aquela ponta da pirâmide e depois ela cai com as vertentes, tá? A cúspide ela obedece mais ou menos isso daí. Então, aí nós estamos tentando fazer aí as arestas, né? Essas vertentes dessa pirâmide aí. Estou mostrando aí, olha, o instrumento sendo usado, já tentando fazer um pouquinho essas vertentes. Repare que nós fizemos desse lado, fizemos aqui, está num grau bastante inicial, mas aqui nós estamos preservando. Olha, quem que está aqui? Ó? A ponte de esmalte, tá vendo? Nós não tiramos aqui. Ó. Se quiser fazer um sulco bem de leve aqui, pode, mas eu estou falando para vocês, deixa aí, ó. Depois, se você quiser fazer, você faz depois. Deixa ela íntegra. Eu acabei deixando ela íntegra nessa escultura, porque na hora eu olhei e falei, que bonito está saindo, eu vou deixar íntegro, deixar uma passagem mesmo para ficar mais bonito, tá? Então aqui nós estamos já arredondando e polindo, né? Lembrando que as raízes não foram polidas. Nós passamos escova de dente aqui bem macia em todos os dentes para tirar aqueles riscos do instrumento, né? E depois nós passamos aí a meia de seda. É interessante, a meia de seda ela dá um brilho. E quem quiser dar um brilho maior ainda, um algodão umedecido no álcool, né? E aí você vai esfregando. Eu, na época, para dar um polimento bom, eu gostava também, isso é um macete que eu acho que talvez ajude para quem quiser, deixar o dente um pouco mais gelado. Ou você põe o dente no congelador um pouquinho para ele ficar mais gelado, ou põe dentro da água gelada, né? E aí você passa o algodão com álcool e o dente tem que estar gelado. E você esfrega bem, bem fortinho, assim, vai atritando assim, algodãozinho no dente, sabe? E ele vai ganhando um certo brilho, porque a superfície dele estando mais dura, é melhor para o polimento, tá? Se ele ficar meio mole com o calor, o polimento não sai tão bom. Pelo menos essa desconfiança que eu tenho, né? Repara que o tubérculo de carabela ele ficou bem suave também. Ó. Fizemos o tubérculo aqui, ó, bem suave, tá? Na cúspide mesiopalatina aqui, ó. E daqui para lá nós temos ter a ponte de esmalte que já já eu vou mostrar em outras imagens para vocês. Reparem que a raiz não foi polida, né? Não tem polimento na raiz, só ficou na escova de dente mesmo, né? E a divisão entre a coroa e a raiz, olha, é bem tênue, tá vendo? Olha, e aqui ela é quase reta, tá vendo? Quase reta. Não é reta, mas é quase reta, tá vendo a divisão? Então é um risquinho bem suave que você pode fazer. Não faça mais aquelas divisões que algumas esculturas às vezes eu vejo, o pessoal dá uma escavadinha e faz um tipo de uma lombada ou uma depressão aí, sabe? Tente não fazer muito saliente a divisão entre a coroa e a raiz, certo? E repare também que as raízes foram divididas aqui numa certa altura. Olha a depressão que tem aqui antes da divisão. Dá para ver? Olha, foi feita uma depressão aqui, olha, né? Uma depressão aqui. Então a raiz começa a afinar e ela se divide, beleza? Então tá aí, olha, mostrando
em vistas de perfil agora, né? Vistas todas de perfil, o que nós acabamos de falar, não é? E aqui agora uma vista mais oclusal, né? Mas dá para a gente ver agora aí a crista de esmalte, bem bonita. Tanto aqui, olha, o suco, se for fazer aqui, faz bem suave, olha, bem suave. Olha, bem suave, tá? E nós temos a crista bonitona aí, né? Então tá aqui a vestibular, essa daqui é a vestibular, beleza? Muito bom. Essa aqui é a vestibular, olha. E a palatina, dá para ver um pedacinho do tubérculo lá atrás, olha. Olha o tubérculo aqui mais uma vez, olha. Dá para ver bem ele aqui, né? E olha a crista aqui, ó, que bonitinha que ela ficou aí. Ela sai da cúspide aqui, mésio, lingual ou palatina, vai para disto vestibular, né? E aqui a depressão, aquele Vzinho que nós fizemos, né? E as cristas marginais bem visíveis aqui, ó. Crista marginal bem visível, né? Uma outra vista mostrando o tubérculo aqui, olha, né? E a crista marginal, a ponte de esmalte, a fossa, né? Crista marginal, as cúspides arredondadas com duas quedas, como se fosse um telhadinho, olha, né? Ó, as quedas das cúspides, né? Em suma, turma, não é um trabalho fácil. Faça com calma, né? Faça devagar, mesmo que fique assim, que você não consiga um resultado bom, que você considere ótimo. A função nossa, lembrando sempre agora, é treinamento manual. Então, o que importa agora é fazer isso daí, é fazer. Não ficou muito bom, não faz mal, você tem que fazer. Fazer que é o mais importante, certo? Então não se desespere, não fique nervoso, não fique chateado se você não conseguir. Isso daí que vocês estão vendo, eu considero muito bonito, mas não vamos esquecer de uma coisa, por favor, me ajudem a não esquecer disso. Eu estou formado há mais de 30 anos, há mais de 30 anos. Vocês estão começando agora, né? Então não dá para comparar a experiência, tal, habilidade de fazer uma superfície oclusal, porque eu já fiz muitas e faz 30 e tantos anos que eu faço isso daí, não é? Às vezes eu vejo os alunos já escreveram para mim, alguns alunos falam, eu não consigo, estou chateado. Não fica chateado, porque você está começando. Tua vida está começando agora na odontologia. Você está começando a esculpir. Você está começando agora. Eu já tive muitos alunos, e não é mentira isso que estou falando, não tem motivo nenhum de mentir para vocês. Eu já tive muitos alunos que começaram esculpindo, que eu falava, meu Deus do céu, está muito ruim, né? E no final de alguns anos, aí depois mandaram o trabalho para mim. Olha a música que eu estou fazendo. Cada trabalho lindo que eles estavam fazendo, muito mais bonito que os meus, que eu trabalho há 30 e tantos anos. E os caras lá com 5, 6 anos de formado, já mandando umas coisas bonitas mesmo. Por quê? Porque foram, fizeram, repetiram, e vai, e faz, repete, e vai. Essa é a vida da gente. A gente tem que ir treinando dia a dia, viu? Então tá aí, olha, mais uma vista mais próxima aí, com outras luzes, né? Mostrando aí a superfície oclusal com a tubérculo de Carabella aí, né? Essa foto aí eu fiz exatamente, acho que há 2 anos atrás, eu acho. E foi nessa mesma época, não sei se vocês repararam, mas a nossa lua tá assim, né? Eu até coloquei hoje uma fotografia da lua no meu, que eu gosto de fotografar a lua, né? Acho tão bonita a lua. E a lua tá nessa crescente aí, tá, né? Tá crescendo. E há 2 anos atrás eu fiz essa foto aí da lua caindo no horizonte, né? Lógico que eu usei uma lente especial, né? O celular não consegue fotografar mais pertinho assim, né? E e a foto em 3 momentos. Repara só, vou mudar essa primeira foto, segunda foto e terceira foto. Olha que bonito, né? Ó, vou voltar lá, ó. Olha que bacana, ó, que ficou, né? A máquina estava apoiada num tripé, naturalmente, né? Para conseguir tirar essa foto daí, essas 3 fotos, né? E aí eu venho com uma brincadeira nessa foto. Essas luzinhas que vocês estão vendo aí, olha,
as ruas, né, luzinha de casas, né, tem várias luzes aí. E uma dessas luzinhas, o cara estava no banheiro. Você sabia disso ou não? Qual que cara que estava no banheiro? Vou mostrar para vocês, ó, o café tá aqui. Tá vendo essa luzinha aqui, ó? Esse cara aqui estava no banheiro essa hora aqui, ó. Ele estava lá fazendo as necessidades e a lua baixando atrás da casa dele. Uma puta lua linda e ele lá, sentadinho no trono, não é? E aí a lua baixou mais e ele estava terminando. Daqui a pouco, quando ele terminou, ele levantou e saiu do banheiro. Olha lá, ó, apagou a luz. Ele apagou a luz, saiu do banheiro. Apagou a luz. Vou voltar mais uma vez porque é muito legal isso lá. Estava no banheiro, fez, deu a descarga e saiu do banheiro. Então, turma, fiquem calmos, fiquem tranquilos, fiquem bem, tá? Eu demorei um pouquinho mais essa aula para explicar para vocês, porque eu coloquei mais figuras, coloquei mais imagens nessa aula, então, se precisar, vocês voltem, vão vendo com calma, tá? Porque agora vocês estão desenhando aí um molar, é a primeira vez que vocês fazem uma escultura de molar. E o molar, realmente, ele vai exigir um pouco mais de vocês. Então, vai na boa, vai devagarzinho, vai fazendo, tá? E eu vou dar um prazo legal para vocês entregarem aí para dar tudo certinho, tá bom? Fique com Deus aí. Uma semana abençoada para todos. Até mais.